الله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. L'imam al-Bukhari ele citou um hadith no Sahih, no livro onde fala sobre a forma da oração, como o profeta Muhammad sallam nos ensinou a praticarmos a oração. Hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, al-Bukhari ele cita aqui que veio um homem até Abdullah ibn Mas'ud e disse: eu li as suras do Mufassal, al-Mufassal que começa desde o Hujurat, o Qaf até o final do Alcorão. Essas suratas são chamadas de Surat al-Mufassal. Ele disse: eu li al-Mufassal, então dos Hujurat até o final do Alcorão, numa rak'ah, numa genuflexão. Então numa rak'ah só eu li todas essas suras. Abdullah ibn Mas'ud ele disse, como se estivesse lendo uma poesia ou um poema, porque antigamente os árabes, quando faziam ou tinham um poema, eles liam o poema rapidamente. Isso era o costume deles. Abdullah ibn Mas'ud ele está dizendo para esse homem: você leu al-Mufassal, todas aquelas suras no rak'ah, como se estivesse falando um poema. Aí o Abdullah ibn Mas'ud, ele como se estivesse contrariando esse homem pela velocidade da leitura que ele fazia. Aí ele disse para o homem: eu conheço as suratas semelhantes que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recitava elas juntas, e citou 20 suratas dos Mufassal, que seria dessas que esse homem citou, 2 suratas em cada rak'ah, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recitava e lia em cada rak'ah 2 suratas dessas suratas. Esse hadith, o Imam al-Bukhari ele quis nos mostrar algumas regras. Dentre essas regras, que o Alcorão deverá ser recitado devagar, e não deveremos apressar ao recitá-lo, porque o Alcorão ele foi revelado ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para ser recitado de uma forma que as pessoas reflitam e entendam o que estão recitando e lendo, porque é para reflexão e não somente para ler e terminar. Algumas pessoas, eles falam que eu li o Alcorão em 3 dias, em uma semana, eu terminei todo ele. Se você perguntar que durante a sua leitura, recitação do Alcorão Sagrado, quais são os versículos que você conseguiu se refletir, ou conseguiu conhecer, ou saber, ou entender? Muitas pessoas, eles recitam e leem o Alcorão somente por terminarem o Alcorão. Mas o certo é eles recitarem para refletir em cada versículo a ser recitado. E aqui ele quis dizer também que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nas suas recitações, como o Imam al-Bukhari ele quis colocar nesse capítulo, que ele recitava às vezes nas orações o final de cada surata, tipo o final da surata al-Baqarah numa rak'ah, e na outra rak'ah o final de uma outra surata. Então não é necessário que a pessoa recite em seguida, em sequência. Também ele quis dizer aqui nesse hadith, Qawl ibn Mas'ud, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recitava 2 suras no rak'ah. Isso é possível além da Fatiha? Sim. Eu recito al-Fatiha, depois Qul huwallahu ahad, depois Qul a'udhu bi rabbin nas, numa rak'ah. Isso é possível, pode ser feito? Sim. Ele mostrou que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazia isso, ou que ele recitava al-Fatiha e uma surata, ou que ele recitava al-Fatiha e 2 suratas numa rak'ah, ou recitava al-Fatiha e uma parte de uma surata, e depois ele recitava na outra rak'ah uma parte de uma outra surata. Então não precisa ser na sequência. É isso que o Imam al-Bukhari ele quis citar nesse hadith. Ou que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele às vezes ele recitava depois da Fatiha uma parte de uma sura e depois recitava uma parte de uma outra sura anterior a essa sura. Isso é possível, é permitido, isso é desaconselhável. O certo é você recitar em sequência e não voltar para trás. Só que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele fez isso 1 ou 2 vezes para mostrar que isso pode ser feito se a pessoa fizer, a oração dele é correta, mas é desaconselhável. Por quê? Porque o Alcorão ele vem na sequência, seja nas palavras ou até no significado.
não somente das suratas, de cada surata, mas sim de uma surata para outra. Se a pessoa perceber e quiser fazer a ligação entre elas, ele vai ver que o significado ele é sequente em todas as suratas e no Alcorão inteiro. E por isso que é desaconselhável que a pessoa comece, por exemplo, Qul a'udhu bi rabbin nas na primeira rak'a e depois Qul huwallahu ahad na segunda. Não, recite Qul huwallahu ahad na primeira, na sequência depois você vem Qul a'udhu bi rabbil falaq e depois vem Qul a'udhu bi rabbin nas. Mas se a pessoa fizer isso, a oração dele é correta, mas ele fez algo desaconselhável. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.